Nessa videoaula de hoje eu vou estar fazendo a resolução dos problemas de sistemas de equações do segundo grau da apostila da página 426, os exercícios 3, 4 e 5 que eu solicitei para vocês resolverem, ok? Então vamos começar? Exercício 3. Resolva o sistema de equações onde a primeira equação se dá por x² mais y² igual a 20, e a segunda equação se dá por x mais 2y igual a 8. Então, queremos encontrar os valores de x e y que satisfazem a ambas as equações. Podemos dizer que o sistema acima é um sistema de equações do segundo grau, pois existem variáveis que estão sendo elevadas ao expoente quadrático, o expoente 2. Devemos aplicar o método da substituição, isolando uma das variáveis na equação do primeiro grau, que é uma equação do primeiro grau, é uma equação onde as variáveis estão sendo elevadas ao expoente unitário. Então, podemos concluir que a equação do primeiro grau é a segunda equação. Vamos isolar a variável x nessa equação. Isolando a variável x, a gente conclui que o valor de x se dá por 8 menos 2 vezes a variável y. Podemos agora substituir o valor da variável x na primeira equação para determinarmos o valor da variável y. Na primeira equação, a gente tinha que o quadrado de x mais o quadrado de y é igual a 20. Substituindo o valor de x por 8 menos 2y nessa equação, nós teríamos 8 menos 2y elevado ao quadrado mais y ao quadrado sendo igual a 20. Então, reparem que nós já temos a nossa equação do segundo grau em função da variável y, onde devemos determinar os valores dessa variável. Desenvolvendo o produto notável da diferença, ou seja, desenvolvendo o termo 8 menos 2y elevado ao quadrado, nós teremos quadrado do primeiro termo, 64, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, menos 32y, mais o quadrado do segundo termo, 4y ao quadrado. Esses três primeiros termos são o desenvolvimento do produto notável da diferença. Mais y ao quadrado igual a 20. Escrevendo essa equação na forma reduzida, ou seja, passando todos os termos para o lado esquerdo e juntando os termos semelhantes, nós teríamos a nossa equação do segundo grau na seguinte forma: 5y ao quadrado menos 32y mais 44 igual a 0. Temos a equação do segundo grau para resolver já na forma reduzida? Vamos encontrar os valores dos coeficientes a, b e c, que nessa equação são a igual a 5, b igual a menos 32 e c igual a 44. Tendo os valores dos coeficientes, nós vamos calcular o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores de a, b e c, nós encontraremos um delta positivo igual a 144. Temos os valores dos coeficientes e do delta, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Primeiro, com sinal positivo antes da raiz de delta, a nossa fórmula menos b mais raiz de delta sobre 2a será igual a menos 32 mais a raiz de 144 sobre 2 vezes 5. Encontraríamos a fração 44 décimos. Poderíamos trabalhar com o valor fracionário. Eu preferi trabalhar com o valor decimal. 44 divididos por 10 igual a 4,4. Calculando agora a fórmula de Bhaskara com sinal negativo antes da raiz de delta, nós encontraríamos um valor da variável y igual a 2. Reparem que nós já encontramos as duas soluções da variável y. Temos agora que encontrar os dois respectivos valores da variável x. A gente viu no início desse problema que o valor de x é igual a 8
menos 2y. Substituindo o valor de y pela nossa primeira solução, 4,4, nós teríamos que a variável x seria igual a 8 menos 2 vezes 4,4. Encontraríamos um valor de y decimal como sendo menos 0,8. Então, nós já temos a primeira solução do problema. Menos 0,8 e 4,4. Encontrando agora a segunda solução de x, ou seja, substituindo o valor de y por 2, x seria igual a 8 menos 2 vezes 2, ou seja, um valor de x igual a 4. E o nosso segundo par ordenado, ou seja, a nossa segunda solução do problema, seria igual a 4 e 2. Então, nosso conjunto solução desse sistema seria menos 0,8 e 4,4, primeira solução, e 4 e 2, nossa segunda solução. Problema resolvido. Vamos para o exercício 4. Agora ele pede para a gente resolver o seguinte sistema. A primeira equação se dá por 2x mais y sendo igual a 16, e a segunda equação se dará pelo quadrado de x mais o produto de x vezes y sendo igual a 48. Temos um sistema de equações do segundo grau, pois temos duas equações e uma delas está com a variável x elevado ao quadrado. Então, nós vamos agora, na primeira equação, que é a nossa equação do primeiro grau, isolar a variável y. Vamos encontrar o valor de y em função da variável x. Isolando a variável y nessa equação, a gente conclui que y é igual a 16 menos 2 vezes x. Vamos agora substituir o valor da variável y na segunda equação. A segunda equação é o quadrado de x mais o produto de x vezes y sendo igual a 48. Substituindo o valor de y por 16 menos 2x, nós teríamos a equação como x ao quadrado mais x vezes 16 menos 2x sendo igual a 48. Aplicando a propriedade distributiva e escrevendo essa equação na forma reduzida, a nossa equação do segundo grau da variável x passaria a ser menos x ao quadrado mais 16x menos 48 igual a zero. Temos agora que resolver essa equação do segundo grau para encontrarmos os valores que satisfazem essa equação. Se a equação já está na forma reduzida, a primeira coisa a ser feita é identificar os coeficientes a, b e c. Nesse caso, a vale menos 1, b vale 16 e c vale menos 48. Tendo os valores da a, b e c, vamos calcular o nosso delta. Substituindo os valores de a, b e c, encontramos um delta positivo igual a 64. Com os valores dos coeficientes e de delta conhecidos, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, primeiro com sinal positivo antes da raiz. Teríamos um x como sendo menos 16 mais a raiz de 64 sobre 2 vezes menos 1. Encontraríamos um valor de x como sendo menos 8 divididos por menos 2. A primeira solução, o primeiro valor de x é igual a 4. Aplicando agora a fórmula de Bhaskara com sinal negativo antes da raiz de delta, encontraríamos um valor de x como sendo a divisão de menos 24 por menos 2. O segundo valor de x desse sistema seria um x igual a 12. Encontramos as duas soluções da variável x, temos agora que encontrar as respectivas soluções da variável y. Nós vimos no início do problema que y é igual a 16 menos 2x. Substituindo x por 4, a nossa primeira solução,
encontraríamos que a variável y seria igual a 16 menos 2 vezes 4, ou seja, um valor de y igual a 8. Então, nossa primeira solução desse sistema seria o par ordenado 4 e 8. Substituindo agora o x por 12, a nossa segunda solução de x, encontraríamos um valor de y como sendo 16 menos 2 vezes 12, ou seja, um valor de y igual a menos 8. Nosso segundo par ordenado será 12 e menos 8. Encontramos as duas soluções, ou seja, os dois pares ordenados, podemos escrever o conjunto solução desse sistema, que é 4 e 8, ou 12 e menos 8. O exercício 5, na verdade, ele não é sobre um sistema, né? É uma equação do segundo grau apresentada na forma textual. O exercício 5 nos diz que o quíntuplo de um número menos o quadrado desse número é igual a menos 24. E ele quer saber que número é esse. É uma questão envolvendo uma equação do segundo grau na forma textual. Temos que construir a nossa equação do segundo grau a partir das informações textuais fornecidas pelo problema. O quíntuplo de um número que eu não conheço, nós podemos escrever matematicamente como 5x. Menos o quadrado desse número, menos x ao quadrado, sendo igual a menos 24. Escrevendo essa equação do segundo grau na forma reduzida, ela se apresenta da seguinte maneira: menos x ao quadrado mais 5x mais 24 sendo igual a zero. Então agora caímos no problema pura e simplesmente de resolver essa equação do segundo grau. Identificando os coeficientes, nós encontramos um valor de a igual a menos 1, um valor de b igual a 5 e um valor de c igual a 24. Calculando o nosso delta agora, b ao quadrado menos 4ac, encontramos um valor de delta positivo igual a 121. Temos os valores dos coeficientes e de delta. Só falta para solucionar esse problema aplicarmos a fórmula de Bhaskara. Primeiro com sinal positivo antes da raiz de delta. Teríamos um valor de x como sendo menos 5 mais a raiz de 121 sobre 2 vezes menos 1. Encontraríamos a fração 6 sobre menos 2, ou seja, um valor de x igual a menos 3. Fazendo agora a fórmula de Bhaskara com sinal negativo antes da raiz de delta, encontraríamos um valor de x como sendo menos 5 menos a raiz quadrada de 121 sobre 2 vezes menos 1. Encontraríamos um segundo valor de x como sendo x igual a 8. Então, podemos afirmar que o número escolhido no enunciado do exercício 5 poderá ser o número menos 3 ou o número 8. 3 exercíciozinhos, resolução feita. Assistam agora a videoaula onde eu falo sobre os problemas envolvendo os sistemas de equações do segundo grau e façam os exercícios solicitados, beleza, pessoal? Até quarta-feira. Adiós.